dia para todo mundo! Tudo bem, pessoal? Depois de 44 dias, a Copa Libertadores está de volta com o início das oitavas de final. E o primeiro time brasileiro a entrar em campo é o Fluminense, que encara o Independiente Rivadavia, segunda melhor campanha da fase de grupos. No Rio, os clubes da Série A e B aprovaram a adoção imediata das novas regras de arbitragem inspiradas na Copa do Mundo para conter a cera dos jogadores. Ainda na CBF, acontece neste momento o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Pela Sul-Americana, o São Paulo tenta afastar a crise que ronda o Morumbi contra o Bolívar na altitude de La Paz. No Palmeiras, a maior torcida organizada pede mais uma vez a saída de Abel Ferreira antes do duelo contra o Cerro Porteño. E no Corinthians, que quitou o salário de julho, a novela Memphis Depay parece estar longe de um desfecho, apesar do otimismo do dirigente Marcelo Paz. Está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado. Mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Porque quer os torcedores, quer nós todos, quer os nossos jogadores sabem que podem fazer mais e melhor. E é isso que nós vamos procurar já na quarta-feira dar uma resposta numa competição que é super difícil, já vos disse isso várias vezes, portanto temos que entender, os adversários quando vêm aqui à nossa casa utilizam a estratégia que acham que é melhor e bem para bloquear o Palmeiras e nós temos que entender que cada bola que a gente tenha para atacar não a pode desperdiçar em passos errados. A minha meta é chegar, conquistar meu espaço, claro, tem um grande jogador que é o Wendel. Um jogador onde eu já enfrentei ele na Alemanha, tem muita qualidade. E eu vim pra cá com o objetivo de ajudar o São Paulo, que é o principal. Então, cheguei, fui bem recebido pelo grupo, onde eu vejo um grupo muito trabalhador, onde todo mundo quer ganhar, quer vencer. Então, acho que eu vim pro lugar certo e espero ajudar eles. Eu cheguei ainda estava na fase de grupo, né, e presenciei 2 grandes jogos que fizemos em casa e conseguimos no último jogo ali a classificação, né? Então sofri um pouco ali na arquibancada. Agora a expectativa é da melhor possível de estrear bem na Libertadores, fazer um grande jogo para que, se Deus quiser, nos primeiros 90 minutos de 180 a gente possa fazer um bom resultado em casa diante da nossa torcida. Muito bem, aqui comigo esse trio sensacional de comentaristas. Ronaldão, para você aquele bom dia. Quinta-feira tem Corinthians na Libertadores, mas o primeiro brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da competição é o Fluminense diante do Rivadavia, segunda melhor campanha da fase de grupos. E agora, Rona? Bom dia, menina Renata, bom dia, seus perninhas, cavalinhos e sei lá, Cicinho, massinha pra você. Eu diria o seguinte, minha Renata, esse Rivadavia aí tá dando o que falar nessa competição, hein? Ninguém dava nada, chegou em segundo colocado, brigando firme. Vai ser uma parada indigesta pro Rúcula, hein, menino? O Hulk, menino! Capricha, hein? Porque a parada é indigesta, Renata. Que coisa, hein? O Fluminense que não vence há 7 jogos precisa do resultado justamente no grande sonho de todo mundo, que é a Libertadores. E o Memphis? Oi? Alô? Memphis, bebido? Ninguém acha esse menino desapareceu. Estão chamando ele de Memphis Arboleda. E do Dracena, aquele bom dia bem especial pra você. Sorteio da Copa do Brasil já começa acontecendo. A gente vai trazer ao vivo as informações. E a organizada do Palmeiras pediu a saída do Abel. Que inoportuno, hein? Renata, bom dia pra você, bom dia, meus amigos. Logo mais a gente vai saber quem que o Palmeiras vai pegar na Copa do Brasil. Agora, não é o momento, né? Não é o momento de você soltar uma nota. Eu acho que temos que estar todo mundo junto nesse daí. Eu respeito bastante, né, a opinião, mas eu não concordo com o que eles fizeram ali, principalmente com o Abel. Cicinho tem Sul-Americana na parada. Hoje, altitude para Bolívar e São Paulo.
Cicinho, a Sul-Americana pode ser interessante. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E falando em altitude, já começa a me dar o cansaço, né? Que assim, a falta de ar. Não pela altitude, mas porque o São Paulo vai entrar em campo. Então a gente fica eufórico assim. Mas o São Paulo, assim, diferentemente de outras pessoas, eu investiria sim na Sul-Americana, porque se o Macis falou que o São Paulo, a meta é Libertadores, pelo brasileiro não vai conseguir na Libertadores, mas pela Sul-Americana pode beliscar. Quem sabe, né? Quando você olha a disputa no Brasileirão, é bem mais acirrada até do que o nível da Sul-Americana. Enfim, falaremos sobre tudo isso na sequência. YouTube! Falando em momentos, finalmente se reuniram para debater as regras utilizadas pela arbitragem na Copa do Mundo. E essa inspiração veio até o Brasil e muita coisa foi aprovada. A gente conta essa história lá no canal Jogo Aberto, no YouTube, TV e internet a partir de agora. Tudo junto. Dia de mudanças nas regras do futebol brasileiro. Em reunião, em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, membros dos 20 times da Série A, das 20 equipes da Série B e da Confederação Brasileira de Futebol se reuniram para implementar novas regras no calendário. É para dar mais uma fluidez ao jogo, para a gente conseguir combater a cera, o antijogo, e a gente conseguiu contextualizar isso bem no início da reunião. Implementamos um pacote que vai ajudar muito, não só na parte educacional, mas também no que a gente espera do futebol brasileiro para as próximas temporadas. Entre os principais temas, o pacote que já foi testado na Copa do Mundo, com regras como, por exemplo, reversão de lateral caso demore mais de 5 segundos para ser cobrado e também de tiros de meta. Os goleiros permanecem repondo a bola em no máximo 8 segundos depois que a estiverem na mão. Além disso, alguns temas foram um pouco mais polêmicos, como, por exemplo, a Lei Vinícius Júnior. Você parte do princípio que todas as vezes que o atleta está colocando a mão na frente da boca é para falar coisas que não deviam ser publicadas. De repente você está levando em consideração isso como se fosse uma regra básica. E você pode simplesmente estar conversando aí outras coisas, tantas, que não diz respeito a uma agressão, um ato de racismo ou qualquer tipo de ato de racismo. Então, por isso que foi, acho que 26-14 e foi aprovado. A Lei Vinícius Júnior, que já foi implementada na Copa do Mundo, prevê justamente que adversários não cubram a boca durante diálogos. Se isso acontecer, serão punidos com cartão vermelho. Outra demanda que gerou questionamento foi a punição para atletas por 1 minuto fora de campo após receberem o atendimento médico. Caso o jogador em questão seja um goleiro, vai caber ao capitão da equipe ou ao treinador escolher um atleta de linha para cumprir a punição por 1 minuto fora de campo. Ali onde o árbitro vai ter que ter uma interpretação precisa. E aí onde houve o questionamento. O árbitro é médico, ele vai conseguir identificar se realmente o atleta está lesionado ou não está lesionado? Uma regra vai ficar para 2027. A reversão de escanteios analisados pelo VAR quando forem marcados de forma errada. Esse tema, por conta da tecnologia, só vai ser implementado a partir do ano que vem. As demais regras já começam a valer a partir do próximo final de semana, na rodada 23 do Campeonato Brasileiro. 15 segundos. Aqui estamos. Ai, gente, o coração disparou. E hoje eu tô meio vestida assim, parece um rival, né? Mas tem um cinto vermelho aqui, não é? Grêmio Internacional. Primeiro confronto definido nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem é que dorme a partir de hoje? Quem é que vive? Não tem mais vida. Bom, então, imagina só. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Cruzeiro e Atlético vão se enfrentar também. E já, o resto do sorteio. Gente, tá rolando no sorteio na CBF das quartas de final da Copa do Brasil. Já definidos, ai, coração vermelho. Inter e Grêmio e também Cruzeiro e Galo. Segue. Teremos também mais confrontos. Vasco e Vitória já está definido. E sobrou Palmeiras e Santos. E meu coração. E o meu é também. Isso. O sorteio está acontecendo lá, mas já sabemos qual é o desfecho.
Ronaldão, você que vai ser só comentarista e espectador, hein? Menina Renata, se o Inter estivesse fora e o Corinthians dessa competição, o Corinthians pegaria o Grêmio, que o Corinthians ganhou de 3-1 lá. Né? Já seria meio caminho andado, Cicinho. Mas como é um Grenal, menina Renata, eu não sei como serão os ânimos dos gaúchos, eu não sei se... Acirrados. Você está preparada? Sempre. O Cicinho também, o Cicinho vai estar só olhando. Não, o Atlético vai jogar contra o Cruzeiro e vai mandar atacar. Agora, pega o coração. O Edu tá só, não sei o que ele tá pensando. Palmeiras eu tô desviando e Santos. eu tô desviando o foco. É isso. Palmeiras, olha só, gente, Palmeiras e Santos, clássico paulista. O Galo enfrentando o Cruzeiro, clássico mineiro. Inter e Grêmio, clássico gaúcho. Eu nunca vi quartas de final dessa maneira, hein, Edu? Que Copa do Brasil, Renata. Aí a gente vê o chaveamento também, né? Depois quem passar de Palmeiras e Santos pega Vasco ou Vitória, também um jogo duríssimo. Do outro lado ali também, só clássico, hein? Renata do céu. A parte boa é que vai viajar pouco, né? Todo mundo na mesma cidade, com exceção do Vasco da Gama, que joga contra o Vitória. Mas você imagina Daqui a pouquinho a gente vai saber quem joga em casa a primeira, quem joga a segunda fora, não é? Então tá aí, só pra gente finalizar, Mas Grêmio e Inter. Mas já dá pra Cruzeiro ver e a final, Atlético. viu, Rê? Já dá pra ver a final. Eu já vejo a final daqui. Não, já vou você falar precisa minha nem falar. final. Cruzeiro e Palmeiras, pronto, na final. E vai dar o quê? O maior de Minas, Cruzeiro. Pronto. Aí meu coração também não aguenta. Ai. Seguinte, vamos falar de Copa Libertadores também aqui no Jogo Aberto. Hoje é dia do Fluminense entrar em campo contra o Independiente Rivadavia. Jogo no Maracanã, 7 da noite. E mais tarde, Estudiantes contra a Universidade Católica. Lá a gente vai mostrar agora também a sequência. Isso é hoje, terça-feira. Amanhã, Palmeiras e Cerro Porteño, jogo na Arena do Verdão, 7 da noite, mesmo horário de Platense e Coquimbo Unido. Teremos mais tarde, 9h30 da noite, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, clássico brasileiro da Libertadores. E na quinta-feira, o Mirassol recebe a LDU no Maião, 7 da noite. E o Rosário Central enfrenta o Corinthians no Riante Arroyito, 9h30 da noite. Bom, jogos adiados por conta da Sul-Americana e também na Libertadores. O Tolima enfrentaria o Del Valle, mas teve esse terremoto que vitimou mais de 100 pessoas na Colômbia, algo extremamente complicado, não é um problema que hoje deixa a Colômbia sem rumo e, obviamente, essa partida vai ser adiada para uma nova data. Agora vamos falar diretamente do Flu. Vive uma mini crise, são 7 jogos sem vencer, 6 derrotas, um empate e agora busca reabilitação por uma equipe que foi bem na primeira fase da Libertadores, mas joga em casa e com a torcida. É hora de mata-mata da Libertadores. Para muitos é como se fosse um outro campeonato, dentro de uma mesma competição. Torcedor tricolor espera que realmente seja assim. Afinal de contas, o Fluminense não se deu bem contra o Independiente Rivadavia na fase de grupos. Os argentinos venceram no Maracanã, empataram em Mendoza e terminaram na liderança do Grupo C. Até por isso, o confronto começa no Rio de Janeiro e termina na semana que vem na Argentina. E Fluminense vai ser uma grande Copa Libertadores, não tenho dúvida disso. A promessa de Zubeldia foi feita logo depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco. Anteriormente, o treinador já havia garantido que o Flu passaria da primeira fase, mesmo quando a situação parecia complicada. Agora o momento talvez seja ainda mais conturbado. O Fluminense não vence uma partida oficial desde o dia 27 de maio, quando derrotou o Deportivo Laguaira, da Venezuela, no Maracanã, justamente no último duelo de Libertadores que fez. São 7 jogos de jejum, a maior marca negativa desde 2024. Para hoje, o time titular deve sofrer mudanças. Na defesa, Thiago Silva, recuperado de uma lesão na coxa, volta a ser uma opção. E jogadores, antes considerados reservas, mas que tiveram um bom desempenho no clássico contra o Botafogo, devem ser mantidos, como René na lateral esquerda e Soteldo no ataque. Um provável Fluminense tem Fábio no gol,
Guga, Ignácio, Thiago Silva ou Igor Rabelo e René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta ou Ganso, Canóbio, Soteldo ou Savarino e Hulk. Jogo de 180 minutos. Há que ter muito cuidado, claro. E quando você tem um primeiro jogo em casa, tem que se aproveitar a oportunidade, mas lógico que sem fazer loucura, procurar errar o mínimo possível. E ser eficaz, vai ser fundamental para que a gente seja eficaz. La Lepra, como é conhecida a equipe de Mendoza, é uma das sensações do futebol argentino. É o time que mais pontuou na liga local neste ano. Após tem um trabalho de longo prazo com o técnico Alfredo Berti, que ocupa o cargo há 2 anos. E conta com o artilheiro da Libertadores, o paraguaio Alex Arce. Já marcou 8 vezes. A empolgação dos argentinos que estão no Rio deixa claro. É uma das partidas mais importantes dos 113 anos de história do clube. Pelo menos 40 mil tricolores são esperados no Maracanã mais tarde para empurrar o Fluminense e manter vivo o sonho do bicampeonato da América. Tá aqui o Fluminense aparecendo no nosso telão, jogando contra o Independiente Rivadavia. Começa em casa no Maracanã, depois vai até a Argentina para poder definir quem passa nessa sequência. Seria muito importante, Rona, para o Flu conseguir um bom resultado, encaminhar essa classificação, até para dar mais tranquilidade para a sequência da temporada. E o fator casa também, né? Com a sua torcida, é importante dar uma alegria para o seu torcedor, ainda mais com... Tem goleiro, tem lateral, tem um meio de campo bom também, que é o... Não sabia não. Falar. Tem um lateral bom, Arana. O goleiro. E o goleiro? O goleiro é a referência no mundo hoje, que é o Fábio. Então tem tudo para fazer essa mudança, um time dificílimo que vai ficar na espreita aí esperando, vai ser que nem o Inter, jogando contra-ataque. Que não ganhou dele, né? O Fluminense não ganhou na fase de grupo. É verdade. Mas a verdade é uma só. Hoje o Hulk vai estar inspirado, minha Renata. Chute de longa distância. Ô, Hulk, pode soltar a perna, filho. Pode já começar soltando a perna aí e sentar-lhe a bota nos caras. E a torcida, 40 mil. Quem que falou 40 mil? Foi você, Cici, que falou 40 mil? Vai ter mais de 60 mil torcedores do Fluminense aí no Maraca hoje. O Maraca vai ser Flu hoje. Edu Dracena, você vê o Fluminense como favorito nesse confronto ou não? Renata, há tempos atrás eu colocaria. Hoje já não, pelo desempenho que o Fluminense está tendo. Tem jogadores de qualidade, infelizmente está passando por um momento de turbulência, de repente a confiança não está da maneira como todos gostaríamos, porque se você pegar o time Fluminense é um time experiente, cascudo, a volta agora do Thiago Silva, agora tomara que essa energia da torcida de fora de campo traga energia para dentro do campo também, só que por outro lado o Rivadavia fez uma campanha muito boa, tem 2 atacantes muito bem lá, que é o Arce, né, e o Vila. São jogadores que são rápidos, que fazem a equipe jogar, então tem que ligar o sinalzinho de alerta, o Fluminense. O Fluminense no final de semana, que teve o clássico com o Botafogo, Cicinho acabou ficando na igualdade, mas é um time que tem armas, tem jogadores ofensivos. Quando a gente pensa no Lúcio, no Savarino, no John Kennedy, é um time que tem o Hulk agora chegando, tem que mostrar mais futebol. Exatamente. Pós-Copa do Mundo, o Zubeldia está enfrentando essa dificuldade, né? E o que mais gera desconforto no Fluminense, porque assim, o Fluminense ele oscila durante a partida, bons e maus momentos, mas acaba o quê? Sendo ofuscado pela torcida. A torcida está cobrando muito, o Zubeldia pede a demissão do treinador, então isso pode prejudicar. Que hoje não aconteça isso, que o torcedor possa apoiar do início ao final. No final a gente vê o resultado, mas o muito importante do Fluminense hoje é conquistar uma boa vitória, 1-0. É vitória legal, mas o Fluminense precisa de uma soma a mais de gols assim para ter uma tranquilidade para o segundo jogo, porque esse time aí é cascudo também. Já aprontou para cima do Fluminense Exatamente. na primeira fase da Libertadores no Maracanã, então tem que ficar muito atento o Zubeldia no cargo e os jogadores em se apresentar muito bem e dar uma reviravolta aí na situação. Gente, com a agenda da Copa Sul-Americana também se desenvolvendo ao longo de 3 dias. Hoje, o Boca Juniors recebe o Deportivo Recoleta lá em La Bombonera, 19 horas. Teremos também esse confronto importantíssimo para quem torce para o São Paulo. Jogo contra o Bolívar na altitude, lá no estádio Hernando Siles, 9h30 da noite. Olha, o pessoal tá com gás, olha lá, Renato. Ó.
Macambê, mecamecá, rico, reco, rico, lá. Rico, 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 lá. Reco, rego, quá, quá, quá. Reco, rego, quá, quá, quá. Rico, pá. Bom, amanhã segue a agenda. O Tigre recebe o City Torque do Uruguai, lá no Monumental Victoria, às 19 horas. O Bragantino com esse confronto brasileiro diante do Atlético Mineiro. Jogo do Cícero de Souza Marques, também às 19 horas. Na quinta, Vasco e Olímpia em São Januário, 7 da noite. No mesmo horário, Santos e Macará na Vila Belmiro. E finalizando, Cienciano e Botafogo, lá no Garcilaso de la Vega, 9h30 da noite. E mais um jogo adiado, agora da Sul-Americana, o confronto entre Santa Fé e River Plate, tudo por conta desse terremoto que assola a Colômbia. E agora as notícias do tricolor paulista, já em solo boliviano, preparado para uma competição diferente, quer mudar a chave, quer melhorar os resultados e vencer na Sula. Em busca de reação, assim está o São Paulo, não só agora, mas em quase toda a temporada. A última vitória tricolor foi contra o Boston River pela Sul-Americana há mais de 70 dias. Temos que ter uma atenção ainda maior para que possamos começar a fazer com que esses resultados apareçam, aconteçam e que a gente busque aí uma regularidade que todos nós queremos. No Brasileirão, o jejum é maior. O São Paulo venceu pela última vez em abril, ainda sob o comando de Roger Machado, que, aliás, tem um aproveitamento maior que o de Dorival Júnior. Em 7 jogos na atual passagem, o treinador soma 3 derrotas, 3 empates e só uma vitória. Aproveitamento de 28,5%, número inferior ao de Roger Machado, que teve 49%. Em 17 jogos, 6 derrotas, 4 empates e 7 vitórias. A menos de 4 meses do fim da temporada, o São Paulo está na segunda metade da tabela do Brasileiro. O tricolor também já está eliminado da Copa do Brasil e, por isso, tem na Sul-Americana a única chance de conquistar algum título em 2026. Pelas oitavas de final do torneio, o São Paulo encara hoje o Bolívar, em La Paz. Para diminuir o impacto da altitude, superior a 3.600 metros, a delegação está em Santa Cruz de la Sierra e só vai para a capital boliviana poucas horas antes de a bola rolar. Ainda em São Paulo, o lateral Iago foi apresentado ontem e está à disposição para o jogo. Vem aqui para somar, para a gente reverter essa situação o quanto antes. Iago pertence ao Bahia e chegou por empréstimo até o fim do ano. O Rogério falou pra mim, pô, vai que você vai ser feliz. Um clube bom, uma torcida incrível. A chegada ao São Paulo se concretizou depois de uma mudança de rota, já que ele esteve perto de fechar com o Internacional, clube que o revelou. Foi uma escolha junto com a minha família, onde eu tinha um desejo muito grande de atuar pelo São Paulo. O lateral esquerdo deve ser o reserva imediato do Wendel, já que Enzo Dias pode rescindir o contrato com o clube por causa de pendências financeiras. O professor já passou para o novo comandado o que espera dos laterais. Quando eu cheguei, tive uma conversa com ele, ele me deu total liberdade para atacar. A única coisa que a gente tem que cuidar é não ter os dois, o lateral e o ponta aberto. Um não tá aberto, o outro tá por dentro, então é uma variação que você tem que ter durante o jogo ali. Iago pode estrear hoje, já que Dorival Júnior deve poupar jogadores mais desgastados. Uma provável escalação tem Rafael, Lucas Ramon ou Aurélio Buta, Arboleda ou Domingos Duarte, Sabino e Wendel ou Iago, Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, Luciano, Ferreirinha e André Silva ou Caleri. A última vitória tricolor foi pela Sul-Americana. Hoje, o time quer mais uma para finalmente encontrar a tão procurada reação.
Lá está o São Paulo, confronto diante do Bolívar. Se passar, enfrenta ou Boca Juniors ou Deportivo Recoleta. Cicinho, de verdade, às vezes é bom mudar a chave, participar de uma outra competição. O São Paulo recentemente chegou na final da Sul-Americana, acabou não levando aquele título, mas é uma equipe que precisa se reencontrar na temporada, urgentemente. Não, exatamente, né? Porque você fala às vezes é bom ganhar também, né? Só perder. Empate tem, algo... empate aí também. Ah, mas empate... O Bolívar que eliminou o Grêmio da Sul-Americana. Só isso. E aí é que fica a grande lição para o São Paulo. A grande lição para o São Paulo. Não adianta, vamos segurar o resultado para o segundo jogo. O segundo jogo, o Bolívar jogou melhor fora de casa do que em casa. Então, assim, o São Paulo tem que ter uma atenção muito grande. A gente sabe das dificuldades de altitude, tudo isso. Então, os jogadores que vão ter oportunidade, que possam mostrar serviço, né? Que possam dar continuidade nesse trabalho bom que o Dorival falou, que tem momentos bons durante a partida, que esses momentos durem 90 minutos. Porque o torcedor são paulino está cansado de perder, de ver o São Paulo jogando 45 minutos, voltando desatento para o segundo tempo. Então, assim, o São Paulo precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio na altitude é muito difícil. Então, os jogadores precisam estar unidos e também não deixar chutar, porque cada chute é dificuldade para o goleiro. O adversário não aparecer, que mais? Você tá chorando aí? E tem o Patito Rodrigues ali, que ídolo de Edu Dracena. Patito Rodrigues jogou comigo no Santos. Quem que é Patito Rodrigues? Quem é? Você vai, vou te apresentar. Não, eu tô perguntando. Aí depois sai um gol dele e fica amanhã. Não, mas gente, eu tô perguntando quem que é o Patito Rodrigues. Você vai conhecer ele hoje à noite lá, você vai ver o sofrimento atacante do Bolívar. Ah, o atacante do Bolívar, sei lá, não tem um goleiro, não, é Gatito Fernandes, né? Gatito, não é Patito. É o Patito. Vamos lá. É Patito, é Sererê, taca, sei lá. Agora, como diz o Ronaldão, o grande adversário da noite do São Paulo ou a grande adversária, a altitude? Não, pro São Paulo não. Pro São Paulo ainda está sendo a bola. O grande adversário do São Paulo é a bola. Porque, meu Deus, é melhor ter o transfer ban, sim, porque quando não tem transfer, o transfer ban está lá no contrato errado, né? Basta sair o transfer ban e o São Paulo contrata errado. Mas a verdade é uma só. O São Paulo só está mudando o rumo. Tá tomando taca no brasileiro, agora vai tomar taca na Sul-Americana. Porque é impressionante a forma que tu está jogando São Paulo, sem comprometimento. E quando tem um comprometimento, um pouquinho só, que é o Caleri, que tem um pouquinho só de comprometimento, faz gol e acaba saindo e a treta, ela se estende para o vestiário. Então acontece o seguinte, hoje você vai conhecer o Patito. Você perguntou quem é o Patito? Você vai conhecer o Patito hoje. No mínimo 3 hoje. No mínimo. Veremos. E amanhã veremos também o Palmeiras recebendo o Cerro Porteño pela Libertadores. Um jogo importante para o Palmeiras. E no meio de uma derrota para o Galo em casa, no Brasileiro, empate com o meu Colorado, a organizada do Verdão, que estava quietinha, né? Não aparece quando tá bem, apareceu e pediu a saída do Abel Ferreira. Brincadeira. Sinal aceso nas alamedas do Palestra Itália. A gente não é máquina, a gente pode errar também. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo do que qualquer um jogador desta equipa pode fazer. Aliás, Abel Ferreira repetiu a expressão muito abaixo, muito mais abaixo. 4 vezes na coletiva após 0-0 com o Inter, concordando que o time não esteve à altura do que vinha desempenhando no passado. Foi um jogo muito mais abaixo do que o Atlético Mineiro. Muito mais abaixo. Outro problema é o retrospecto recente em casa. Por incrível que pareça, o Alviverde venceu só um dos últimos 5 jogos no Brasileiro ao lado da torcida. 1-0 sofrido sobre a Chapecoense, com direito a gol anulado dos catarinenses e pênalti perdido. Empates contra Santos, Cruzeiro e Inter, além da derrota para o Atlético Mineiro. Ou seja, dificuldade detectada contra times mais fechados. É momento de calma, é momento de perceber o que é que temos que melhorar e é momento também de perceber que os nossos jogadores em casa têm que estar preparados e daqui a 3 dias vai ser mais do mesmo.
Abel, nessa quarta, duelo em casa e contra o Cerro Porteño. Aliás, vai ser a primeira vez desde 2009 que o Palmeiras começa um mata-mata de Libertadores com o mando de campo e decide fora. Pelo menos contra os paraguaios nunca foi eliminado. Avançou em 2018 e 2022, também pela fase oitavas de final. É importante sumar fazer um grande resultado em casa para fechar fora a classificação, quem sabe. Às vezes que, como você fala, fechamos sempre em casa, não deu certo o título, quem sabe desta vez, sendo diferente, deu certo. A boa notícia é a recuperação de Gustavo Gomes. Fora dos últimos 3 jogos por uma lesão na coxa, o paraguaio começou a transição física e participou da primeira parte da atividade com os atletas, aumentando as chances de estar em campo quarta. Bruno Fux também evoluiu. O zagueiro passou por uma cirurgia de apendicite 2 semanas atrás e foi a campo, mas ainda sem contato com o elenco. Em contrapartida, Kelvin e Paulinho, com lesões na coxa direita, seguem fazendo fisioterapia e estão um estágio atrás nos respectivos tratamentos. Já o Alviverde repete o duelo internacional que mais vezes foi disputado na história da Libertadores. Em 18 partidas contra o Cerro, venceu 10, empatou 5 e perdeu apenas 3. O último encontro foi em maio desse ano em casa. 1-0 para os paraguaios. Tanto que a principal organizada já se manifestou nas redes sociais, com uma nota oficial direta. A paciência acabou. Na parte inferior da imagem, uma breve mensagem: fora Abel Ferreira. Por isso, o sinal está aceso nas alamedas do Palestra Itália. Edu Dracena, que hora para fazer esse tipo de cobrança? A Leila Pereira é uma presidente que podem falar o que quiserem dela, mas ela é convicta. Ela tem ideias definidas e ela segue as ideias. Uma delas é terminar o mandato com Abel Ferreira comandando o time. E aí os caras estão pedindo, a paciência acabou, porque perdeu para o Galo, porque empatou com o Internacional em casa. Calma, gente. Futebol tem momentos melhores e piores, até para o líder, até para aqueles que têm um elenco melhor, Edu. É desnecessário, né, Renata? Até porque você pega o Palmeiras, é líder do Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, está agora novamente disputando a Copa do Brasil, e aí porque oscilou aí nesses 2 jogos jogando dentro de casa, já perde aí uma coisa assim, acabou a paciência. Então são coisas que tem que entender. E o futebol, meu irmão, só na hora que tá ganhando tá legal, tô apoiando, tem que apoiar nas horas que não tá legal. Entendeu? Então são coisas assim tá que pra legal mim... ou não tá legal? Não, pro palmeirense tá legal. É líder do campeonato. Isso aí é pra torcida organizada. Isso aí então, não tô falando nada. A torcida não tá satisfeita. Respeita a torcida, não. É a torcida que manda lá no clube? É a torcida... a torcida organizada que manda no clube? Eu não tô entendendo você. Não, pera. Mas seria bom se a Leila não tivesse a convicção, hein? Mas é isso que vocês querem. Vocês dois querem isso aí. Os 2 clubes de vocês, tanto você como o Cicinho, manda treinador embora toda hora. Certo, entendeu? Paga a multa, faz um monte de coisa. Então, a gente tem que pegar o quê? Exemplos. E aí tem que seguir uma coerência. E a Leila tá seguindo, a diretoria também. Tem total confiança da diretoria, o Abel. Então pode ficar tranquilo e fazer o trabalho que vem fazendo, Abel. O que eu não consigo entender é o seguinte, Cicinho. O único título disputado e terminado, consolidado, foi o Paulistão, pro Palmeiras, e ganhou. Agora, acabou a Libertadores, acabou a Copa do Brasil, acabou o Brasileirão. Eu acho tão engraçado, porque é sempre no meio do ano, não é? Se você pegar, é sempre no meio do ano que aparece com esse tipo de protesto, que aí vira manchete aqui, no Jogo Aberto, em todo lugar, na rede social. É isso, querem essa fama aí instantânea, porque não sei. Agora, o Abel Ferreira e a Leila Pereira, eles são fechados, não tem jeito. Olha, Renata, diga, eu sei. eu não entendi. O que você não entendeu? É porque não dá pra entender, né? O pessoal aproveitar o momento e aí vem e protesta, Cicinho. Exatamente, tá bom? Mas aí que entra, né? A vida dela tá boa demais, e aí ela quer arrumar um problema. É a questão que a torcida do Palmeiras, a boa parte aí da torcida organizada, está tentando. E, assim, tem grandes exemplos que tentaram dessa maneira. O Flamengo... Essa equipe que trocou várias vezes de treinador, enquanto o Palmeiras tem o seu mesmo treinador já há 5 anos. E olha o que aconteceu com o Flamengo. O treinador ganhava título, o torcedor pedia a demissão, a diretoria atendia, depois chegava outro, não conseguia dar sequência. Então, assim, são erros que o Palmeiras não comete, exatamente por questão da convicção da presidente.
A Leila é convicta no trabalho que ela faz ali, mas o Abel gerindo tá mexendo o clube. bem. O Abel tá com o time. Não é questão de mexer sabendo bem. lidar com o time, com os medalhões. Não, que a gente claro falou que aqui. tá. O Abel líder. é muito peixe E grande outra, dentro do aquário a torcida pequeno. A gente mesmo, falou essa aqui. torcida mesmo aí parou de cantar o nome dele e nesse último jogo cantou o nome dele. Então isso aí é aquela coisa assim, entendeu? Os dois últimos cantaram o nome dele. Eu estava lá nesse último jogo e eu vi eles cantando. Então é aquela coisa assim do momento, de repente, para trazer pra uma pressionar. cobrança. É desnecessário. Ai, gente, Sei o Palmeiras não não sabe que tem que vencer o Cerro Porteño e o Fluminense no final de semana. De outros que essas são as metas. E outra, Renato, diferente de outros clubes que abrem a porta do CT para as organizadas, quanto eu venho aqui, no Palmeiras não tem isso. Então, não, eles só têm um jeito deles aparecerem é pela rede social, entendeu? pela Outros mídia. já abrem a porta, lá escancaram a porta lá para entrar. Olha lá, acabou a paciência. Então aí, você não tem que falar dos outros times. Abre Fala as do portas. seu aí, ó. Ali é porta fechada, é blindada e convicção. Já jogaram pipoca nos meninos. É convicção que tem no trabalho. O que está acontecendo é o que eu captei, menina Renata. Eu não quero criar crise onde não tem. Imagina, no Palmeiras você nunca ia criar uma crise. Para aguentar a crise mesmo e cascudo é só o Corinthians. Agora, eu não quero criar crise, mas vem cá, com tantos medalhões, você não saber arrumar uma equipe, você sofrer dentro de casa, é isso que a torcida está dando esse sinal aí. Que isso? A torcida está dando esse sinal de alerta. Não sou eu. Porque, ó, com medalhão que tem o João Arias, Vitor, o Flaco, a Copa do Mundo, não sei o quê. O Edu tava comemorando o cara lá, jogando na Copa. E o cara vem aqui e não consegue fazer um golzinho pra animar a torcida. Agora. O Vitor Roque e o Arias fez não gol está agora, bem, o Arias não tá bem. Isso não sou eu que estou falando. O Barbosa parece aqueles caras, aquele cachorro que caiu da mudança. Não adianta colocar a crise no Palmeiras, não, todo mundo, sai correndo. O Barbosa não sabe onde tá. O seu time que tá uma bagunça, que tem 3 transfer bans pra pagar, não contrata o Memphis. Chuta a cabeça de jogador. O Barbosa corre, Memphis não vai renovar com o Corinthians, já tô te falando. Tá cheio de arroz queimado, não vai renovar. Não adianta colocar crise no Palmeiras, não tem. Bom, Ronaldo, esse assunto não te pertence mais, é Copa do Brasil agora. O que é? Copa do Brasil. Ai, o cheiro de fralda cheia tá vindo aqui. Então, já temos aqui os mandos. Então é o seguinte... No lado do Inter com o Grêmio faz a primeira partida em casa, o Grêmio a segunda. O Cruzeiro começa definindo em casa. Não, o Inter faz em casa, né? O Inter faz em casa o primeiro jogo, não é? E o que eu disse? Falou o Grêmio. Eu falei, o Inter faz o primeiro jogo em casa e o Grêmio define a segunda partida em casa. Tá nervosa. Quer replay? Se você tiver errado, você não vai me incomodar mais nenhuma vez no programa hoje. Tá bom? Pega um replay aí. Marcelão, pega pra mim, Marcelão. Pega o replay. Ele queria estar aí, entendeu, Renato? Não te pertence esse assunto. O Cruzeiro começa jogando em casa. É isso? Amarelo em casa, né, gente? O quê? Amarelou em casa, então... Cruzeiro começa definindo em casa, o Atlético Mineiro faz o segundo jogo na sua casa. O Vasco da... Gente, tá certo isso ou não? Tá certo. Tá certo, né? O Vasco da Gama faz o primeiro jogo em casa, o Vitória o segundo. E aí o Palmeiras começa definindo em casa e o Santos faz o segundo jogo em casa. Casa. Isso. E aí? Eu já dei a minha final, mas acho que eu vou mudar. Acho que a final vai ser Cruzeiro de um lado, porque nós vimos aquele chaveamento, Cruzeiro de um lado, Cruzeiro, e do outro lado, eu tô achando que o Santos, viu? Por que você mudou? Neymar. Fala por que você mudou. Porque eu tô pensando no Neymar aqui, porque o Santos é um time comum. Eu não entendo por que o cara que tá fora da Copa do Brasil tá começando a falar de Copa do Brasil. A gente que ele vê com pensa que ele tá. Os dois não têm direito. Você não está, você foi eliminado pelo Inter. A gente vê com outros olhos, Cicinho. E escuta também, viu? Porque escutou lá, Edu Dracena, você que novo. está em 3 frentes na Copa do Brasil, com Cruzeiro, Santos e Palmeiras. E aí? Haja coração, Renata. Aí o coração realmente vai tremer. Lá, Cruzeiro e Atlético vai pegar fogo, Belo Horizonte, ali em Minas Gerais. É claro que o Atlético melhorou bastante com o Barba, mas o Cruzeiro, com o Arthur Jorge, vem evoluindo muito. Agora, Santos e Palmeiras, na minha visão, no momento hoje, o Palmeiras é favorito. Pelo momento, é líder do campeonato, mas a gente sabe que esse campeonato mata-mata não quer dizer nada a questão do pontos corridos. Então, vai ser uma nova história. Cicinho, como é que você vê a Copa do Brasil agora sendo afunilada, chegando em momentos mais decisivos? O emocionante são esses clássicos, né? Sem sombra de dúvida. E assim, não tira também a emoção da questão de Vasco e Vitória. Vitória que tem feito essa campanha muito bacana na Copa do Brasil. O Vasco que se apega também em Copa do Brasil. Então, assim, são grandes jogos, grandes emoções, mas eu acho que o Edu não vai comemorar nenhum. Não vai Palmeiras para a final, não vai Santos para a final e não vai Cruzeiro para a final. É Galo na final, gente. É Galo campeão. Escreve o que eu estou te falando. Galo campeão.
Cici. Tudo que você tá torcendo não tá ganhando, Cici. Vamos ver o VAR agora. O VAR. O que eu falei? Ai, meu Deus, vamos lá. Não pertence mais, é Copa do Brasil agora. O que é? Copa do Brasil. Ai, o cheiro de fralda cheia tá vindo aqui. Então, já temos aqui os mandos. Então é o seguinte... No lado do Inter com o Grêmio faz a primeira partida em casa, o Grêmio a segunda. O Cruzeiro começa definindo em casa. Não, o Inter faz em casa, né? O Inter faz em casa o primeiro jogo, não é? E o que eu disse? Rolou o Grêmio. Eu falei, o Inter faz o primeiro jogo em casa e o Grêmio... Tá balada. Eu falei Grêmio, eu não falei Inter nunca. O Ronaldo tá entrando na sua mente. O Ronaldo eu acho que essa roupa errada que eu vi aqui, eu vou trocar. Eu quero trocar de roupa agora. Não aqui agora, né? Vou mudar. Tá, imagina a semana com esse jogo. Pela primeira vez gente, não na história, o VAR ajudou alguém, hein? O VAR ajudou o Corinthians. Eu falei, eu vou usar essa roupa, mas eu quero um cinto vermelho. Eu quero saber quando que é esse jogo, porque você já Não, eu não quero nem saber. Não, mas posso falar uma coisa? Então eu vou dizer agora. O Inter passa. O quê? Boa. Eu não sou de falar, você sabe que eu sou comedida. Com essa nova regra que não pode fazer cera. Não, o Inter passa é com a Copa do Brasil mesmo. É com essa nova regra que não pode fazer cera, que o goleiro tem escanteio. Sabe por que o Inter vai passar? Vai ser a redenção daquilo que o Daronco fez na final do Gauchão, no primeiro jogo, na casa do Grêmio. Naquela expulsão lá do Bernabé, aquela confusão toda. O Bernabé vai ter a redenção. Pra quem ganhar vai ser um título, né? Porque não ganha mesmo não vai, né? Bom, o Ronaldo, numa coisa ele tá certo. Essas regras novas que vimos na Copa do Mundo foram discutidas e agora a maioria foi aprovada. Então temos mudanças a partir da próxima rodada da Série A. Já teremos aquela celeridade, aquela agilidade nas regras do futebol. Tchau, Cera. Tomara. A regra é clara e vai mudar. Foi uma reunião muito produtiva dentro desse novo modelo de discussão que a CBF tem implementado, uma discussão muito democrática. Então, a gente conseguir trazer os 20 clubes da Série A, 20 clubes da Série B, as federações envolvidas para discutir esse modelo de implementação foi importante. Contextualizar o porquê colocar as novas regras agora também foi tão importante quanto. Nesta segunda-feira, representantes de todos os clubes das séries A e B do futebol brasileiro se reuniram com a CBF em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, para votar a atualização de 10 regras do futebol brasileiro. O principal pacote de mudanças abrange temas já utilizados na Copa do Mundo. O objetivo é reduzir a cera nos jogos. Um estudo feito pela entidade aponta que apenas 52 minutos dos 90 de cada partida acontecem com bola rolando. As principais ligas mundiais têm médias mais próximas a 60 minutos. Entre as principais mudanças, reversão de lateral e tiros de meta se a cobrança demorar mais que 5 segundos, revisão do árbitro de vídeo para segundo cartão amarelo. A reposição da bola pelos goleiros em 8 segundos já estava em vigor. Antes, somente os capitães podiam falar com os árbitros. Agora, além de serem os únicos a terem esse direito, precisam se manter a 4 metros de distância durante o diálogo. 2 temas causaram maior repercussão. A Lei Vinícius Júnior, que proíbe jogadores a cobrirem a boca ao falar com adversários, foi a que recebeu maior rejeição, sendo aprovada por 26 votos a 14. Você parte do princípio que todas as vezes que o atleta está colocando a mão na frente da boca é para falar coisas que não deviam ser publicadas. De repente você está levando em consideração isso como se fosse uma regra básica. E você pode simplesmente estar conversando aí outras coisas, tantas, que não diz respeito a uma agressão, um ato de racismo. Outro tema é a exclusão de atletas após receberem atendimento médico. Caso o jogador em questão seja um goleiro, cabe ao capitão do time ou ao treinador escolher outro atleta para cumprir a punição fora de campo. A tentativa da regra é evitar isso, né? Evitar que se use uma situação de tentar esfriar o jogo em contraponto quando o atleta de fato está lesionado. Então, ali é onde o árbitro vai ter que ter uma interpretação precisa. E aí onde houve o questionamento. O árbitro é médico, ele vai conseguir identificar se realmente o atleta está lesionado ou não está lesionado? Com exceção do protocolo Vinícius Júnior, todo o restante do pacote foi aprovado por 38 votos a 2. Os únicos clubes contra foram o Vitória e o Grêmio. A regra que revisa os escanteios marcados de forma irregular é a única que será implementada somente em 2027. As demais já valem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, já já o Chico Garcia vai analisar cada uma das novas regras, explicar o que muda pra gente. E agora tá todo mundo por aqui consternado com o terremoto que passou pela Colômbia. Mais de 100 vítimas foram afetadas e jogos de futebol da Sul-Americana e da Libertadores foram adiados. A Colômbia amanheceu nesta terça-feira ainda em busca das vítimas do terremoto de magnitude 7,4 que teve seu epicentro próximo a São José de Palmar. Tremores foram sentidos em Medellín, Cali e na capital Bogotá, que fica a 300 quilômetros do ponto do terremoto. Mais de 130 mortes confirmadas e mais de 700 pessoas feridas. A Conmebol, em nota, expressa a solidariedade ao povo colombiano e, para preservar a segurança de todos e o respeito pelas vítimas, suspendeu temporariamente as partidas que aconteceriam no país entre Tolima e Independiente del Valle do Equador pela Libertadores da América e Santa Fé e River Plate da Argentina pela Copa Sul-Americana. O River Plate demonstra apoio ao povo colombiano e o Independiente del Valle lamenta um momento difícil e prega força e união para seguir em frente. A Federação Colombiana de Futebol expressou a sua solidariedade às comunidades de Chocó, Vale del Cauca, Caldas, Risaralda e outras regiões do país afetadas pelo forte terremoto. A CBF se colocou à disposição da Federação Colombiana de Futebol e desejou pronta recuperação aos envolvidos e a toda a população colombiana. Ídolo da seleção, Luiz Dias, do Bayern de Munique, postou que o coração e os pensamentos estão com o povo colombiano. O argentino Néstor Lorenzo, técnico da seleção, prestou solidariedade ao país. O palmeirense John Arias falou em momento de todos estarem unidos. Hola a todos, por medio de este video queremos reiterar nuestro apoyo a todo el pueblo colombiano, en especial a esas regiones que se vieron afectadas. Somos un gran país, somos personas capaces de sair adelante. O Palmeiras, clube de Arias, demonstrou apoio neste momento de consternação e dor. A Chapecoense, que criou uma relação gigantesca com a Colômbia devido à tragédia aérea de 2016, postou: neste momento de dor e incerteza, o clube reforça o seu desejo de força, seu carinho e suas orações, especialmente às famílias e amigos das vítimas desta tragédia, bem como todos aqueles que enfrentam as consequências do desastre. Outros clubes brasileiros também manifestaram apoio: Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, Coritiba, Grêmio e os 4 times grandes do estado do Rio de Janeiro. O gigante mundial Real Madrid presta condolências aos familiares das vítimas e à população colombiana. A cantora colombiana Shakira, dona de hits que embalaram Copas do Mundo, postou: toda a força e meu amor pela minha terra. Repercussão mundial muito grande, não apenas no meio do futebol, mas todo mundo, uma tragédia, e as pessoas agora se solidarizando, se juntando em prol de uma reconstrução. E essas catástrofes, elas acontecem de tempo em tempo. Vimos na Venezuela, a Copa do Mundo fez um tributo para isso, muita gente ajudou, enfim, que a Colômbia possa rapidamente se recuperar. E agora, aqui no Jogo Aberto, tem aquele recadinho duplo do Cicinho e do Ronaldão. Bora dividir a rede aqui no Jogo Aberto. Segue o programa até a 1 da tarde. Vai, Corinthians! O Ronaldão fica mais feliz. Agora vamos ao Corinthians. Cadê você que nunca mais apareceu, hein, Memphis Depay? Eu não aguento mais fazer essa pergunta pra Tati. E agora, Tati, como está a renovação entre Corinthians e Memphis? Boa tarde, Tati. Tô aqui, me entendendo um pouco o mundo depois de um Grenal na Copa do Brasil, já agendado, marcado. Ai, Tati! Oi, Renata. Boa tarde pra você. Aguenta o coração. Calma. Vamos ter calma nesse Grenal aí. Imagino como que você tá. Olha, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Eu sei que você não aguenta mais perguntar sobre Memphis Depay. Eu também não aguento mais responder essa pergunta porque tá muito difícil essa renovação que vem se arrastando já há semanas. Mas olha, Renata, atualização. O Memphis Depay ainda não renovou o contrato com o Corinthians. A tendência é que ele estendesse esse vínculo até 2028. Fernando Diniz deu entrevista coletiva dizendo que estava
está tudo acertado, encaminhado, que entre segunda e terça-feira já teria o anúncio. Marcelo Paes, executivo de futebol, também deu entrevista falando que estava tudo certo, né? Ele deu entrevista ontem falando sobre isso. Só que o presidente Osmar Stabile é quem tem a caneta na mão e ele está indeciso, está sofrendo pressão de aliados do Parque São Jorge, né? A política do Corinthians está entrando em ação em relação a essa negociação, lembrando que existe uma dívida de cerca de 42 milhões de reais, só que o staff do jogador garante que já estava tudo acordado, termos, multas, juros, tudo em relação a valores já estava acordado desde o dia 26 de julho. Desde o último sábado, o Osmar Stabile tem o contrato na mesa dele, na gaveta ali na sala dele, mas ainda não tirou esse contrato de lá. E aí no domingo, depois da vitória do Corinthians em cima do Bragantino, o presidente conversou com alguns jornalistas e veio com um papo de que precisava viabilizar parceiros, que ele estava conversando com empresas. Mas o staff do jogador não reconhece essa questão de empresas, de parceiros, acredita que estava tudo certo e assim o Memphis estava tratando. Mas não está tudo certo ainda e pode ser que essa renovação nem aconteça. Chegou uma informação de que Osmar Stabile estava aqui no CT aguardando o Memphis Depay para uma reunião. A gente não tem ainda a confirmação que o jogador está aqui, mas já garantimos que o Osmar Stabile sim passou por aqui, entrou e está lá dentro do CT. Mas Memphis Depay, por enquanto, não. A gente está aqui aguardando, de olho na movimentação para ver se alguma coisa vai mudar. Lembrando que o Corinthians está passando por dificuldade financeira, mas pagou os salários atrasados de julho, está treinando nesse momento aqui e depois vai viajar para a Argentina ainda hoje para enfrentar o Rosário Central na quinta pelas oitavas da Libertadores, sem Memphis Depay. Mais detalhes sobre essa negociação tão complexa a gente acompanha agora na matéria. A pergunta que virou rotina. E o Memphis Depay? E o contrato? A negociação pela renovação de contrato de Memphis Depay está se arrastando. O jogador chegou ao Brasil no dia 4 de agosto para fechar com o Corinthians até 2028. Vai, Corinthians! De lá para cá, vários obstáculos no caminho. Primeiro, o clube exigiu exames médicos e testes físicos do jogador. O holandês não contrariou. Fez as avaliações e foi aprovado. Memphis não joga 90 minutos pelo Corinthians desde março. Na Copa do Mundo, atuou em 3 partidas, saindo do banco de reservas. Mesmo assim, vem se cuidando de forma particular, com o preparador físico que era do Corinthians, Diego Pereira. O técnico Fernando Diniz chegou até cogitar contar com o camisa 10 no duelo com o Rosário, quinta-feira, pela Libertadores. Ele se manteve em treinamento, obviamente que é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com o percentual de gordura baixo, ele está com o teste de força na média do grupo, então o Memphis está apto. Também apareceram discordâncias contratuais. Memphis pediu uma garantia ao clube em relação ao pagamento da dívida, de cerca de 42 milhões de reais. De qualquer forma, se o negócio não for fechado, o valor da dívida dobra. O staff do jogador garante que o contrato está na mesa de Osmar Stabile desde o último sábado e que o acordo foi costurado no dia 26 de julho. De fato, o lado financeiro tem sido muito debatido. Vale lembrar que o Corinthians pagou ontem os salários de julho que estavam atrasados, mas ainda está devendo premiações, férias e direitos de imagem. Além disso, acumula 3 transfer bans da FIFA, que o impedem de registrar novos atletas. Domingo, depois da vitória em cima do Bragantino, Osmar teria falado a pessoas próximas que ainda faltava apoio financeiro de empresas para viabilizar a renovação. Inclusive, ontem, o presidente prestou depoimento ao Ministério Público sobre a gestão e as questões administrativas do clube, que teme intervenção judicial. Já o executivo Marcelo Paes falou sobre o assunto Memphis depois de uma reunião na CBF e parecia otimista com o desfecho. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube.
Nos bastidores se fala na pressão política que Osmar Stabile está enfrentando. Muitos apoiadores do presidente são contrários à renovação com o Depay. O dirigente foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil em uma rede social com a hashtag #ForaStabile. Com Memphis indefinido, Yuri Alberto, Zacaria Labiá e André no departamento médico, o Corinthians viaja hoje à tarde para a Argentina, de olho nas oitavas da Libertadores. Ronaldão. Diga, sério, eu tô cansada de falar nessa novela Memphis, Corinthians, Corinthians, Memphis. Nítido que o Memphis não tem proposta nenhuma de outro lugar, então tá insistindo no Corinthians, mas o Corinthians também não consegue dar as garantias, não consegue fechar esse acordo, porque tem dívidas com o Memphis, tem vários compromissos ainda para saldar com o jogador e não consegue. Menina Renata, e o contrato de um astro é diferente, envolve muitas coisas. Essa aqui é a verdade. Quando não tem dinheiro é assim, É verdade, pô. um Quando contrato tem dinheiro, não chora. é assim, você 2, 3 cláusulas. Não, você tem que colocar tudo no papel bonitinho. E o que está acontecendo com o Corinthians? E a responsabilidade da diretoria, ela é muito grande nesse momento. Que além de ter grandes problemas no lado do clube, aqueles problemas que todo mundo já sabe, e que daqui a pouco o Ministério Público Tem que passar resolve. óleo nessa cara de pau sua aí, rapaz. Você falar contrato de um astro, você tá de brincadeira, Ronaldo. Você me desculpa, o cara é artilheiro da Holanda. Então eu vou falar o que de um cara como esse? O cara veio aqui, deu caneta em arboleda e foi campeão. E subiu na bola em cima do Palmeiras e foi campeão. Então o cara é um astro. Se você falar o nome dele... Então é só o Corinthians descendo Se você falar salto. o nome dele por aí, todo mundo sabe quem é. Memphis da Holanda, Corinthians, Holanda. Então é um contrato de um astro. Ele envolve tudo isso. Tem até olho gordo. Absurda. Antes de assinar o contrato, tem que jogar um sal grosso, porque tem muito olho grande. Olho gordo. E tá todo mundo com medo. Então, a responsabilidade... Peraí, mas todo mundo com medo do quê? De tomar gol. Gol do Memphis. Que tomaram o gol do Memphis, viu? Tomaram o gol e golaço. Pô, quantos gols ele A fez? responsabilidade do Stabile, ela tá corretíssima. E a responsabilidade da direção aí, por enquanto, tá tudo certinho. Porque você não pode ficar devendo pra um grupo e fazer tudo que o outro tá querendo, que o Memphis tá querendo. Agora, pelo menos já pagou o salário da turma e o Stabile tá no caminho certo. Mas tá com o salário o grupo atrasado ainda. na mão. Agora, eu não sei se ele vai ficar. E outra coisa, você matou a charada, Renata, também, viu? Eu o quê? É que vocês não entendem nada. A Renata, você matou a charada. Não tem nenhum time atrás dele. Se tivesse, ele já tinha ido embora. Pronto, falei. Isso é fácil. Mas Você calma, falou tudo. mas calma, peraí, pode mas aparecer. ele não é o astro? Não tem que cercar o contrato do astro, não é assim? Isso aí é o Mas o astro não tem proposta? Cicinho, como você sabe, eu acho que você não sabe. O astro não tem proposta? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ai, meu E aquele buraco na porta do Morumbi, não tem nada a ver com entrada e nem metrô. Não Nada. muda de assunto. Ai, gente, vem aqui. Júnior, Ronaldão, Dorival Júnior. Vai ter uma chance diferente na Sul-Americana para melhorar o ambiente, para conter a pressão do Campeonato Brasileiro. E claro, o São Paulo precisa, para ontem, voltar a ganhar. A bola perereca muito. Uma crise assustadora. Com o recente 2-1 de virada para o Grêmio em Porto Alegre, o São Paulo chegou a 8 jogos sem vitórias no Brasileirão. Além do tricolor gaúcho, derrotas também para Atlético Paranaense em casa, Remo, Fluminense e Corinthians, sem falar dos empates diante de Flamengo no Rio e Botafogo e Bahia como mandante. Com os resultados, o clube despencou para a 12ª posição na tabela, fora inclusive da zona da Sul-Americana. São 26 pontos, 3 somente conquistados desde maio, 22 abaixo do líder e só 4 acima da temida zona do rebaixamento. Hoje, uma realidade e quem não se lembra da constatação de Hernan Crespo. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, o Brasileirão 45 pontos. Esse é o futuro. Aquela entrevista do treinador que iniciou a temporada no comando tricolor causou desconforto nos dirigentes. Afinal, na época, apesar da crise política nos bastidores, em campo, quem diria, o São Paulo chegou a liderar o Brasileirão. A fala virou inclusive um dos pilares da demissão do argentino, que deixou o time com 14 jogos em 2026, 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 62% de aproveitamento. Veio então Roger Machado, 17 partidas, ganhou 7, empatou 4 e perdeu 6, com o agravante da eliminação na Copa do Brasil, 49%.
E de lá pra cá, Dorival esteve à frente da equipe 7 vezes, uma única vitória somada a 3 empates e 3 derrotas, 28,5% dos pontos conquistados. Muito abaixo dos antecessores no ano e dele próprio contando as outras 2 passagens. Em 99 jogos pelo São Paulo, Dorival venceu 43, empatou 25 e perdeu 31, 51,8% de aproveitamento. Hoje à noite, então, contra o Bolívar em La Paz, o técnico vai para o 100º compromisso à frente do tricolor, duelo de ida das oitavas da Sul-Americana. Competição em que ele obteve o único motivo para comemorar desde o retorno ao Morumbi, aquele 2-0 para cima do Boston River em casa pela fase de grupos. Só que isso no final de maio e, portanto, quase 3 meses já se passaram. São Paulo tem feito bons jogos, criando, mas infelizmente não estamos conseguindo sustentar resultados. Nós estamos tomando alguns gols inaceitáveis e o que nós mais trabalhamos são as bolas paradas. São justamente os erros que nós temos cometido que eles vêm se repetindo com uma certa frequência. E isso daí preocupa demais. Porque a equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de jogar com intensidade, com força. E, de repente, não estamos sabendo aproveitar no momento oportuno. E isso tem nos tirado possibilidades reais de um resultado melhor. Como se vê, Dorival fala apenas do período no São Paulo. Só que para ele, particularmente, o inferno astral é ainda pior. Contando a ladeira abaixo de 9 jogos sem vencer ainda na época do Corinthians e do Paulistão, sequência que lhe causou a demissão por lá. Nas últimas 16 partidas, a esse único triunfo sobre o Boston River vieram 8 empates e 7 derrotas, 18% de aproveitamento apenas e, claro, o desespero para reverter toda essa situação. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho. Sendo assim, começam logo mais os mata-matas da Sula para o São Paulo, em queda livre no Brasileiro. Missão para Dorival, rei do mata-mata, mas que chegou ao clube após a queda na Copa do Brasil. Mal se lembra da última vitória, ele e a torcida. A curto prazo também não dá nem para pensar na volta de Crespo, recém-contratado pelo Atlas do México. Situação gravíssima. E o futuro do soberano, mais do que nunca, depende de um choque de realidade e uma reação instantânea. Dorival, a minha frase eu passo pra você. O que tiver que ser, será. É só isso. Ó, a Libertadores. Ai, 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 ai. Sorteio da Copa do Brasil definido, tudo preparado para as quartas de final da competição. E olha só, aqui está os jogos de ida e os jogos de volta, dia 26 agora de agosto e dia 2 de setembro. Teremos clássicos para todos os gostos, começando com o Internacional e Grêmio. Silêncio? Só isso? Teremos também, no cardápio da Copa do Brasil, Cruzeiro e Galo. Maior de Minas, Cruzeiro. Silêncio? O Edu se manifestou? Claro, Cruzeiro. Quero ver se o Everton vai falar alguma coisa. Vocês estão falando que eu tô de fralda, é isso que eu ouvi aqui. E o Everton? E o Everton Guimarães, hein? Calma, calma. Tem mais. Tem Vasco da Gama e Vitória, hein? E além disso, clássico paulista, Palmeiras e Santos. Palmeiras versus Neymar, hein? Bom, e aqui então, o Inter, o Cruzeiro, o Vasco e o Palmeiras fazem a primeira partida nas suas respectivas casas. E Grêmio, Galo, Vitória e Santos finalizam o confronto nos seus domínios. Quero mostrar aqui essa duplinha eliminada da Copa do Brasil. Acabou! Fim de linha pros dois aqui. São Paulo lá no sorteio, não vi. Você tem alguma coisa pra falar pro Ronaldo ou o Ronaldo pro Cicinho? Bem-vindo! Bem-vindo, eliminado! Bem-vindo, eliminado! Só que nós temos um time pra nós torcer com o outro, meu Deus. A verdade é uma só. Se é pra usar fralda, por que foi, eu, né? Se é pra usar fralda, por que passou? Ele é bem doido. Deixa pra quem tem, deixa pra quem tá acostumado, meu Deus. Marco Aurélio Cunha, você também se retirou da competição mais cedo. E agora, tem algum favorito? É o Palmeiras, o grande bicho-papão da Copa do Brasil? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom almoço. Assiste. Olha só, Renata, os clássicos foram... Eu falava, vai ser tudo clássico. E por acaso foi. Eu acho que ali o Cruzeiro e o Palmeiras têm
eu não digo obrigação, futebol não tem obrigação, mas tem que ser os protagonistas dessa fase e eventualmente até a final. A força do Cruzeiro e do Palmeiras hoje são maiores do que maior do que a dos Só um outros. boa tarde agora, Dudu. Só uma sublinhada, um comentário longo. O outro também eliminado. Mas Capelanes, você que também saiu da Copa do Brasil, depois de fazer um 2-0, tomou 4-0 de Vitória. Eu quero saber se você vai torcer pro Vitória a partir deste momento. Por que não torceria pro Vitória? Sem dúvida alguma. Aqui está um baiano. Eu adoro o povo maravilhoso, né? Já subi e desci no elevador Lacerda, aquela coisa toda. Agora, Duvido desse tamanho. Pois é, né? Subi, ele apitou. Agora, olha lá. Vamos pra micareta junto, doutor. Doutor da micareta. Imagina o doutor da micareta jogar pra cima. Agora você falou algo que me chamou a atenção. É Palmeiras contra Neymar. A pergunta é, será que o Neymar jogará no sintético? Lógico que vai jogar. Fica na sua. Mas calma, nem chegou. Vem cá, mostra aqui rapidinho. Você parou o ônibus onde hoje, hein? Só pra saber. Um abraço aos motoristas de ônibus do Beijo Brasil. pra eles. Que são maravilhosos, também. cobradores, todos aqueles que transportam a população. Não é mesmo? Baiacu, deixa eu te falar, vai jogar. Você também vai ter que escolher um time aí pra torcer, Já escolhi. Né? Qual? Já escolhi. Inter. Ai, não. Doutor, tá ganhando comigo. E outra coisa, hein? Nossa, eu tô assim, surpreso. Eu tô assustadíssimo. Por quê? Eu estou. Você está chocado? Como? Nossa, que sorteio, né? Paulista contra paulista, mineiro contra mineiro. Né? Gaúcho contra gaúcho. Gaúcho contra gaúcha, hein? Né? Não, nossa, mas que sorteio incrível, né? Que coincidência, gente. Vocês não acham a coincidência? Chico Garcia, Nossa. pra quem gosta de emoção, foi um prato cheio. Agora, segure-se quem for melhor. Eu diria boa tarde a todos. Eu diria que é um péssimo dia para ser comentarista. Sabe qual seria a minha frase hoje da abertura? Qual? Sem comentários. Tá desse jeito. Mas eu tenho que comentar. Ainda bem que você vai falar das regras novas de arbitragem para a próxima rodada da Série A. Já pensou a escala de arbitragem para esses clássicos? Não, doutor, eu pensei no apendicite. Daronco não, Daronco não, Daronco não. Olha. Depois do que ele fez, a cirurgia que ele aprontou na primeira decisão do Campeonato Gaúcho desse ano. Não! Zanovelli no Grenal. Não. Mas é tudo que a CBF queria. Vai botar um paulista no Clássico Paulista, um mineiro no Clássico Mineiro. Não sei não. É tudo que eles queriam. Imagina. Passagem mais barata. Tá louco. Pra não gastar passagem nem... Tá maluco. Olha o diesel. Você tá de olho em Palmeiras e Santos, mas também em Cruzeiro e Galo. E agora, quer chamar o Everton Guimarães? Querem trocar uma ideia? Eu não sei. Uma perguntinha, na sua cabeça, pra quem o Everton vai torcer nessa decisão, mineiro? Renato, não tenha dúvida, boa tarde a todos, meus amiguinhos. Com certeza é o Dr. Galo. Ele é atleticano, não vem com camisa azulzinha não, que você tá aí, viu, Everton? Tenho certeza que você vai torcer pro Atlético e eu estou aqui como cruzeirense. E a final é Palmeiras e Cruzeiro, não tenha dúvida. Aqui neste programa nós temos o Dr. Galo, o Dr. Fiel e o Dr. Neymar. É isso! E aí, Everton, buenas, muchachos! Buenas, muchacha. Belíssima bandeira do Grêmio. Pois é, bateu um cinto vermelho aqui, um vermelho. Especial. Preparou pra você essa bandeira do Grêmio, maravilhosa. Deu azar. Cinto aí só pra dar um despiste, né, nessa estratégia, mas deu azar. Eu lamento muito que tenhamos já nessa fase os clássicos, né? Mas lamento por um lado e vibro por outro. Porque para nós aqui, para a audiência, é uma delícia cremosa, né? Até para nós, o Jogo Aberto, para nós aqui é ótimo. Então, que assim seja. Renata, você não me perguntou não, mas tem um favorito, sim. Tem um favorito pro confronto mineiro. Mas eu vou falar numa hora oportuna e não agora, a hora que você me perguntar e tiver tempo para falar. Tá bom, deixa você se recuperar do baque aí, né? Do susto de ver um Galo e Cruzeiro. Vamos falar de São Paulo na Sul-Americana. São Paulo fora da Copa do Brasil, mas tem essa Copa ainda para poder tratar bem, tentar buscar uma decisão, uma final que o leve a Libertadores, a um título, não é? Aqui, ó, nós temos os 3 técnicos que frequentaram o CT do São Paulo esse ano. O Crespo, o Roger e o Dorival. Então, o Crespo, ele fez 14 partidas em 2026, foram 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas e o aproveitamento de 62%. Aí, Cicinho, mandaram embora porque ele disse que o São Paulo ia brigar para fazer 45 pontos, não é? Então, tchau para ele.
Veio Roger, a descoberta de Rui Costa. E aí o Roger fez 17 jogos, foram 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 49%. Chega o Dorival, que era o sonho de consumo de muitos são paulinos, porque ele não deixou o São Paulo por qualquer objetivo, ele foi para a seleção brasileira e retornou. Então o Dorival tem 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é tímido, ainda não é bom, de 28,5%. Qual é o resumo desses números para você, Cicinha? O resumo é que, se tá bom, o São Paulo pode piorar. É isso, a hora que estava tudo encaixado, a hora que estava tudo organizado, eles fizeram questão de desmontar um São Paulo. Ainda com essa ladainha, Tá aí os números. 7 meses eu tô falando dos números. Eu tô falando dos números. Essa ladainha. Então, o São Paulo estava numa caminhada realista. O São Paulo vivia a realidade. Realidade ser líder do campeonato? Não, o Crespo trouxe a realidade. Peraí, o Crespo não prometeu o título. O Crespo não prometeu vitória. O Crespo prometeu o quê? Um São Paulo estando livre da zona de rebaixamento. Ele implorou 45 pontos. Ele faz o quê? Ele falou assim, olha, eu prefiro trabalhar com os pezinhos no chão do que criar uma falsa esperança pro torcedor. Mas criou. Não. Criou, porque foi líder do campeonato e vocês acham que tinha que manter a liderança. E nós comemoramos por isso, porque ele não prometeu nada. Aí entrou o presidente, o Macis. Ele não joga, Aí o que ele falou? O nosso papel é Libertadores. Porque ele tinha visto a campanha que o Crespo estava fazendo. Aí desmontaram. Entrou ele, entrou Rafinha, entrou Rui Costa. Jogador, cara, entrando correndo. E aí veio. O São Paulo começou o quê? Começou a ir para a rabeira. E aí é o que está colhendo agora. Fruto do quê? Da desorganização daqueles que desorganizaram o São Paulo. Então é isso, Renata. O São Paulo, as coisas estavam caminhando para o bem e agora está caminhando para o mal. E pode piorar, hein? Pode piorar. Escuta o que eu estou te falando. Doutor Marco Aurélio Cunha, a gente olha para o São Paulo. O Bolívar acaba de eliminar o Grêmio da Sul-Americana. Que ganhou do São Paulo. Quem? Que ganhou do São Paulo. Então, é um adversário que tem altitude, já começa a gostar de participar de competições internacionais, ganhou no Brasil pela primeira vez depois de 20 anos. E aí, doutor Marco Aurélio Cunha, Sul-Americana, como é que você olharia para essa competição? Já fui lá e tomei taco. Doutor, não fala essas coisas. Olha, jogar lá é muito difícil, é extenuante. E ainda mais com o time do Bolívar hoje, que é um bom time, com a associação que fez com o Grupo City, se não estou errado. Exato. Então, eles têm jogadores de bom nível, é um time que veio aqui, eliminou o Grêmio, então a gente não pode... Patito Rodrigues, ó. É muito bom. Ótimo, muito bom. nossa, jogou bem. O Asprilha, um jovem lá, muito bom. Vamos comentar o que tem que ser comentado. Então, Que coisinha de grilo! Não, Edu. Alguém tem que estar nervoso. Eu adoraria falar isso pro Ronaldo. Não, porque o Cici tá muito... É só contra o Corinthians que ele fala. Doutor, é isso aí mesmo. Aí eu fiquei mudo. É nesse nível que tem que bater nesses caras mesmo. Vai, doutor, senta lá. O goleiro Carlos Lame pode falar. O que tem que ser comentado, doutor? É quase impossível o São Paulo sair de lá com a vitória. O futebol pode tudo. Se sair com 0-0, tá ótimo, né? Para tentar resolver o caso aqui. O São Paulo tem que investir na Sul-Americana, mas, por favor, olhem o Campeonato Brasileiro, que está muito difícil, está vexatório. O São Paulo não pode ficar dessa forma, perder jogos que sai tem o Dorival lá, doutor. E vira o jogo. Então, o Dorival precisa pensar Mata-mata é Dorival. Então, mas eu estou preocupado com o brasileiro, porque esses pontos que nós temos aí são insuficientes para dormir tranquilo. E o Capelanes, da próxima partida do São Paulo, estará no lado São Paulino, porque o Coritiba é o adversário. Mas antes do Coritiba tem o Bolívar. E tem que enfrentar um jogo de Sul-Americana, é uma competição que todo mundo fica só olhando, vendo qual é, o que vai acontecer. É aquela história, todo mundo na espreita. Eu tô surpreso, porque aos 36 anos eu não esperava estar vivo para ver, 36, ouvir e sentir o São Paulino com medo do Bolívar numa Copa Sul-Americana. O que fizeram com o São Paulo Futebol Clube? Não, como medo. Não é respeito. O senhor falar que não tem a menor chance do São Paulo voltar com uma vitória de lá, só mostra o tamanho eu não tenho respeito pro Bolívar, não. É que o São Paulo não tem condições de ganhar mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção.
que tudo que está acontecendo com o São Paulo é fruto da desorganização. Sabe o que está acontecendo Falta com o São de coerência. Paulo? Fruto da soberba. O São Paulo está colhendo o que plantou ao longo das últimas décadas, a soberba enraizada ganhar é soberba? no seu sistema mais pútrico possível. De forma Sim, alguma. teve dirigente que comeu banana em coletiva, teve dirigente que falou que ninguém mais ia jogar no Morumbi mais para alugar, teve dirigente que pintou e bordou no futebol brasileiro, o soberano. Então agora o São Paulo ele está colhendo toda a soberba que plantou ao longo da vida. Então me surpreende, de certa forma, ver meus amiguinhos são paulinos preocupados com o rebaixamento do brasileiro e com possível eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana para o Bolívar. Mas eu o que vim virou aqui, São Paulo? Eu vim aqui para falar a verdade, não para iludir ninguém. Boa, então, Mas o último que falou a verdade publicamente foi demitido, Hernan Crespo. Cuidado, hein, doutor? Não fala a verdade, então, eu doutor. seria demitido no primeiro dia se eu tivesse Detectei lá. uma incoerência aqui. De quem? De quem? Sua, óbvio. Minha, mas nem abriu o bico. Porque você é o mais crítico da seleção brasileira, não é Mas o verdade? que tem a ver? Deixa o Chico se expressar. Ontem o cara comparou Pedro Raul com o Galo. Agora quer comparar a seleção brasileira com o São Paulo. Quem compara é você. Você diz que a seleção brasileira... Não, vocês são iludidos, eu não tô aqui para iludir ninguém. E a gente fica falando em tradição, em história. E o São Paulo, o doutor tá alertando para a realidade. Ou você tá olhando para o São Paulo tri do mundo? Não, senhor. Eu estou analisando o momento do São Paulo. Não está. O momento não permite Qual é o momento do São temer Paulo? o Bolívar nas oitavas do Sul-Americana. O momento permite temer. Exige O temer. Bolívar acabou de eliminar um time brasileiro da competição e não é que ele usou sua altitude, ponto. Ele ganhou os dois jogos. Ganhou. Pessoal, Ganhou em Porto Alegre. do Bolívar. O craque do time é o Patito Rodrigues, que não joga no time da Band. O cara jogou no Santos. Exato, não tocou na bola no Santos. Assim. Quem jogou o quê? Mas aí você tava lá, esse Bolívar... Mas, gente, não é só um jogador, são dois times. Esse Bolívar que eliminou o Grêmio que ganhou do São Paulo. E aí? O Grêmio não é parâmetro, não é. Mas o Grêmio ganhou do São Paulo. Então isso é incoerência. Mas o Grêmio ganhou do São Paulo. Não, gente, Copa Sul-Americana, o São Paulo Ganhou numa bola parada, vamos combinar também, e aí teve sorte. Não valeu. Não, gente, mas nós estamos com o Chico. Não valeu. É pra falar a verdade. Não valeu. Não há a menor chance do São Paulo não terminar classificado nas oitavas da Sul-Americana. É que nós estamos colocando a dificuldade da altitude também. Não havia a menor muito difícil chance jogar lá. do Atlético perder pro Vitória. Quem falou? Você. Nunca falei isso. Nunca falei isso. Eu falei que a gente ia dançar o Lodum também no Acarajé. Foi isso que eu falei. E perdemos. Ele falou que dois times que fizeram 2-0 não perderiam. Depois chegou no dia e disse que um não perderia de jeito nenhum e o outro estava eliminado e errou tudo. Mas eu queria avisar o Cicinho que não é só altitude, tá? Porque o Grêmio voltou com um golzinho pra decidir em casa e perdeu também. Não, mas eu falei na primeira parte isso. O São Paulo não adianta que ir lá e conquistar um empate é bom resultado, não é. Que o Grêmio foi surpreendido exatamente aqui. E a dificuldade do São Paulo é essa. E o Olodum e o Acarajé engoliram o Capelães, comeram ele. Agora o negócio é o seguinte, a altitude é porque ele falou que ia comer com acarajé, foi o oposto, né? Errei. Se também comer acarajé com essa fome, você comer acarajé com essa fome, acaba o acarajé da Bahia, hein, querido? O que acontece é o seguinte, a incompetência dos dirigentes de futebol é algo avassalador. É uma coisa que está destruindo os clubes. Essa situação que São Paulo vive, ela é puramente administrativa, de vaidade. Não tinha motivo para mandar o Crespo embora. O Crespo, o que ele foi? Foi verdadeiro, como todos nós já dissemos aqui. Ele falou o que estava acontecendo no clube, abriu... Sabe por que ele fez isso? E há poucos dias o Rui Costa disse que se arrepende de ter mandado o Crespo embora. Agora, né? Agora que viu os resultados. Cadê os resultados? Paga a multa por isso. Profeta de fatos passados, doutor. Isso aí chama profeta de fatos passados. Aqui, ó, o negócio é o seguinte. E aí o que acontece? O São Paulo vai pagar caro, muito caro por isso. Isso é muito sério. Como é que vai pagar se ele tem Você acha, Ulisses, que o Dorival vai chegar até o final do ano no cargo de São Paulo? O Dorival pode chegar até o final do ano no cargo de São Paulo por falta de opção. Você vai pôr quem que você vai pôr? Vai pagar outra multa. É uma somatória. Renato, é uma somatória de situações, de fatos, que fazem com que o clube se transforme, alguns em refém de alguns jogadores, entendeu? Para a dívida de 40 não ir para 70. É igual o Corinthians. Isso. E o outro se transforma em refém de técnico e técnicos como outros clubes do futebol brasileiro. Essa é a verdade. O São Paulo está pagando caro pelos homens não tá pagando nada. comandaram e que comandam de forma absurda e ruim o tricolor do Morumbi. Seguiremos falando no YouTube. Não perca seu raciocínio, Ulisses Costa. Antes daquele recadinho. Tá bem.
Amor, você não vai trabalhar com o aplicativo hoje? Ô, amorzinho, você sabe que eu tô com a habilitação cassada, né? Atenção! Você teve sua habilitação apreendida na Blitz do bafômetro cassada, suspensa ou bloqueada? Na GWA Consultoria, você encontra profissionais especializados na solução do seu problema. Recupere o seu direito de dirigir agora. Aponte o seu celular para o QR Code ou ligue 0800 742 4202 ou WhatsApp 11 91641 4577. Amor, tô saindo pra trabalhar. E o problema com a sua habilitação? A GWA resolveu. GWA, a melhor amiga do condutor. Vem que na Loteca o palpite é brabão. Futebol na área é gol de emoção. Palpita torceu, vai dar pra ganhar. Joga na Loteca que a bola vai rolar. Vai, vai, vai! Joga, 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 joga na Loteca. Na Loteca, você ganha com palpites nos jogos de futebol. Dê seu palpite brabo nas lotéricas, no app Loterias Caixa ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Busca apreensão? Já ajudamos mais de 1.800 pessoas a recuperarem seus veículos. Parcelas atrasadas? Nós já baixamos a parcela de mais de 5.000 veículos. Risco de perder seu veículo? Já quitamos mais de 12.000 veículos. Resolva agora seus problemas de financiamento com a Mais Credit. Com mais de 10 anos no mercado, temos profissionais especializados prontos para te ajudar. Reduza suas parcelas com até 70% ou a quitação do seu veículo com 80% de desconto. Ligue agora mesmo para 0800 580 0050 ou chame no WhatsApp 11 93621 3358. Aponte agora a câmera para o QR Code para falar com o especialista. Mais Credit, há mais de 10 anos recuperando veículos. Everton Guimarães, o São Paulo é o nosso assunto. Muita gente preocupada com a sequência ruim do São Paulo, com a falta de resultados. E tem a Sul-Americana hoje e a altitude com o Bolívar. Fernando Siles, com mais de 3.600 metros de altitude, Renato, sempre foi um problema. Qualquer time organizado, e aí quando eu falo organizado, não é só dentro de campo, não. Organizado fora e dentro de campo. Vai lá e sofre. Então, imagina o São Paulo, né? Com tudo isso que está acontecendo fora de campo e mais essa sequência ruim que está vivendo, esses questionamentos todos, qual é o trabalho do Dorival, a montagem de elenco, as demissões anteriores, tudo isso que aconteceu na temporada com o São Paulo. Problemaço para o São Paulo, problemaço. Se jogar tudo que pode, fisicamente, vai sofrer. Se jogar tudo que pode, no aspecto tático, de organização, é exatamente o ponto que vem sendo muito questionado. Então é um confronto difícil para o São Paulo, Renata. Se trouxer um empatezinho de lá, já pode levantar a mão para o céu. Se ganhar, para mim, uma vitória do São Paulo lá será surpreendente. Surpreendente. Jogar lá contra o Bolívar é muito alto, a altitude atrapalha muito. E o São Paulo ainda vem desse momento ruim, zero esperançoso de que o São Paulo possa lograr êxito logo mais. Mas um empatezinho pode ser bom para o São Paulo, Renata. E isso, vocês viram que ele... Ouviram, A gente prestou muita atenção. Zero esperançoso de que o São Paulo tenha um bom resultado. Edu Dracena, você vai pela mesma linha ou tem um pensamento diferente? Renata, é difícil. Pelo momento do São Paulo, que vem apresentando, acredito eu que o fora de campo está dificultando muito o trabalho do Dorival, principalmente os jogadores também. Isso passa muito com relação à constância e ter confiança também. Então, eu entendo assim, que o São Paulo está passando um momento muito difícil. Agora, cabe às pessoas que comandam o São Paulo saber o momento que está vivendo. Ter humildade, reconhecer e colocar para trabalhar e colocar profissionais para trabalhar dentro do futebol do São Paulo. Já quem vai trabalhar muito aqui é Chico Garcia, aguarde. Chiquito, oi. É com você agora, por favor. Venha ao telão. Vamos lá. Fique acomodado, essas regras foram aprovadas, eu vou assumir o seu lugar aqui. Nosso árbitro, vamos ver. Olha só. Meu Deus. Vai, nosso árbitro. Como eu sofro. A partir do final de semana já, tá? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não. Copa do Brasil também? Copa do Brasil em competições organizadas pela CBF. Mas aí só pro final do mês, né? Então já começa final de semana no Brasileiro. Novas regras, 5 segundos para arremesso lateral. O árbitro faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se não cobrar, reverte.
5 segundos para cobrar o tiro de meta, não é a reposição de bola. Essa já está valendo, são 8. O árbitro conta mentalmente 3, solta a mão no 5, se ele não repor a bola, escanteio. Agora é tiro de meta. Essa é boa. 5 segundos, hein? Botou a bola lá, tem que correr e bater, senão é escanteio. 10 segundos. Essa aqui. Nossa, goleiro que não tem habilidade com os pés vai sofrer. Não, é rapidinho. É, pra quem não bate tiro de meta também é rápido. Mas né? se a bola não E fica chegar enrolando. nele, ele começar... A bola tá sempre ali, doutor. Não, mas ele é que vai os caras vão lá, você tá murcha, não sei o quê. Escorregou da mão. Não tem problema, doutor. Pode fazer isso, é escanteio. Demorou, é escanteio. Demorou. Quero ver se vai funcionar. Duvido. 10 segundos para deixar o campo em substituições. Essa aí é o seguinte. Ó, tem que deixar... Deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere. O que é célere, Ulisses Costa, por favor? Pô, consciente, ali perto, pega e sai do campo e acabou sem Célere, consciente. Já ia tomar cartão. Tem que ter consciência que Célere tem, não, vai ser acelerar. punido. Não, mas isso aí é rapidinho. Vai ser rapidinho. O cara tem que conhecer, E ó, olha isso a aqui, regra, ó. ter consciência Sinônimo de célere, Atenção, consciente. sem caminhada. Tem que acelerar, tem que dar aquela trotadinha. Tem que sair na passada. Mas aí tem um Adoro. detalhe que linka com o item 4 aqui. E se o jogador machucar e pedir a substituição? Né? Porque às vezes o cara, eu caí porque eu preciso sair, eu tomei uma entrada, eu tô com uma câmera, não tem problema. Ele vai sair, vai ser atendido fora do campo e o amiguinho que vai entrar, 1 minuto fora. Fica esperando. Ó, esse... Ah, mas ele machucou de verdade. Não tem problema. 1 minuto fora. Então, todo jogador que for sair na substituição por atendimento médico, 1 minuto fora. Porque com a bola rolando, vai acontecer isso aqui. Todo jogador que pedir atendimento agora, ele vai sair, ele vai ser atendido e vai ficar 1 minutinho esperando para poder voltar. Só que tem um detalhe. Esse 1 minuto, ele pode ser mais. Porque ele não vai entrar a qualquer momento depois desse 1 minuto. Ele vai entrar só quando a bola sair de jogo de novo. Então ele vai ficar esperando, bater 1 minuto, ele tá ali esperando para entrar. A bola tem que sair. Se o time adversário ficar trocando bola... Então o cara vai ter que estar machucado mesmo. Se é só para fazer uma cena, não vai adiantar nada. E quem que vai fazer isso aí? O quarto árbitro? O quarto árbitro, o VAR. O árbitro vai estar controlando outras coisas. Se a bola não sair, o árbitro pode fazer assim para ele entrar? Se a bola não sair, não mais. Não mais? Não, a bola tem que sair de jogo. Ô, louco. Pra ele poder entrar. Então, pode quando ficar o cara 10 minutos, machucar, ele não 15 vai poder minutos em voltar jogo pro a campo, bola, porque muitas vezes o cara volta rolando pro campo, né? A gente vê o cara toma uma pancada, aí ele volta pro campo... É 1 minuto no cronômetro. Caraca, isso é Então é verdade. melhor ele machucar e sair. Isso. Já rola. Melhor é não machucar e não sair. Se ele machucar mesmo, ele rola e sai pra fora. Tem mais, né? Tem mais. Pode virar aí. Goleiro. Essa aqui vai dar polêmica. Essa é Acabou aquela história do goleiro fazer defesa difícil, Ronaldo. Sentir a posterior, né? Ué, Fez uma mas defesa e se lá, sentir mesmo? às vezes Ronaldo apoia o dava ombro, 10. acontece. Cambalhota. Tudo bem, o goleiro pode sentir uma lesão, mas hoje o que acontece? É o único jogador do campo em que ele pode ser atendido no campo e o jogo não continua. Vai continuar da mesma maneira. O goleiro precisou de atendimento médico, não tem problema, ele vai ser atendido no campo. Quando ele levantar, beleza, tô bem. O técnico e o capitão escolhem um jogador para ficar 1 minuto fora. Que isso? Isso jogador de linha. Você virou o quê? Então, o goleiro pode receber atendimento, não tem problema, mas ele vai desfalcar a equipe dele com um jogador por 1 minuto. Pelo menos 1 minuto, como eu citei anteriormente. Aí o cara vai lembrar de quando ele era menino, que ele era o último a ser E se ele cair escolhido. 2 vezes? E se ele cair 2 vezes? Sempre 1 minuto fora. Então o Inter vai jogar só com 9. Aí eu daria uma regra, como médico também, Diga. que se o goleiro for atendido por uma 3ª vez, ele é obrigado a ser substituído por preservação de saúde. Boa. O cara que precisa 3 atendimentos médicos num jogo, não pode prosseguir no jogo. Perfeito. Mas Tem e se que for, trocar. só se for psicológico? Não está na regra sair ainda, mas serve Procura um psicólogo. para as próximas. Mas poderia ser avaliado. Essa aqui eu quero ver na prática também, é algo que já existe como orientação, agora é regra. Somente o capitão fala com o árbitro. Então acabou o bolinho, se chegar outro ali perseguindo o árbitro no VAR é amarelo. Quero ver se os árbitros vão cumprir. Essa pra mim é melhor. Mas só o capitão Essa aí tá pode desde falar. o começo do ano, ninguém conseguiu aplicar. Era orientação, agora está na regra. Vamos ver se os árbitros vão adotar. Protocolo Vini Júnior era uma discussão, o Diniz já foi contra, outros técnicos também. No futebol brasileiro eles estavam com receio de implementar. Os clubes aprovaram para séries A e B, tá? Tapar a boca para discutir, não é no parceiro, né? Para discutir com um amiguinho lá, com o adversário, tapou a boca, não tá falando coisa bonita, né? É vermelho na hora. Mas se falar com o próprio companheiro... Não, tem problema. É Com situação de treinador, não conflito, tem problema. especialmente contra o adversário. Tapou a boca é vermelho. E essa aqui era um pedido antigo dos clubes, checagem de VAR para aplicação do 2º amarelo. O que acontece? Muitas vezes, na disputa, né, bota a mão no peito do adversário, o cara, meu Deus do céu, tomei no queixo aqui, o juiz vai lá, dá um 2º amarelo, o cara já estava expulso. O VAR não podia entrar, porque era amarelo e acarretava uma expulsão. Agora pode.
Pode, inclusive, naquele lance do Bruno Henrique, do Inter contra o Corinthians, um lance muito reclamado, que ele não toca no adversário e tomou um vermelho por um segundo amarelo. Agora o VAR pode... Por que você lembra dessas coisas? Que é um lance simbólico. Eu acho que é faltando uma coisa, Chico, aí. Eu acho que é proposital, não é possível. Tá faltando uma coisa aí também, que é o cartão pela simulação. Se o VAR perceber que ele foi atingido num lugar que não foi no rosto, foi aqui, e ele põe a mão no rosto, perfeito, doutor. Vermelho para ele pela simulação. Doutor, o seu comentário foi tão pertinente porque isso simboliza o que aconteceu no jogo Argentina e Suíça com o Emboló. Que ele toma um segundo amarelo, na verdade o jogador da Argentina toma um amarelo, é expulso, o VAR corrige e vê que quem simulou foi o jogador da Suíça e ele acaba expulso, porque ele já tinha um amarelo. É exatamente isso que pode acontecer agora, na entrada do VAR. Paraguai e Estados Unidos também. Camisa 10 foi a mesma coisa. Lembrando que o VAR pode participar dos jogos do Palmeiras, né? Isso aqui, deixa eu ver se o texto está corrigido aqui, porque ontem a CBF meio que se confundiu. Sim, perfeito, está corrigida mesmo. Isso aqui é só para o ano que vem, é a checagem já no escanteio. Por exemplo, a arbitragem do campo deu escanteio, mas na verdade tocou por último no atacante. Ou não deu escanteio como São Paulo contra o Grêmio. Não, só vale para escanteio. Então, São Paulo contra o Grêmio tem um escanteio claríssimo a favor do São doutor, Paulo. Isso não é hora de ficar... Cadê o balde? Agora só ano que vem, agora chorar por escanteio. doutor. Não, mas essa chegada do escanteio é só se traz o balde aí. O cara reclamar que foi escanteio e não foi, né? Isso. Só assim, por exemplo, teve um escanteio equivocado. A bola bateu por último no atacante. É tiro de meta, mas a arbitragem no campo marcou escanteio. A CBF inicialmente disse que esse lance seria revisado se ocorresse um pênalti ou um gol, porque é um lance de perigo. Mas, na verdade, está errado. A checagem do VAR ela ocorre antes. Então, por exemplo, se está configurado que é tiro de meta, já corrige na hora, comunica, não é escanteio, é tiro de meta. Só que tem um caso também, se eu chutar no gol, a bola desviar e o juiz der tiro de meta, ele não vai voltar e dar escanteio. Não, só vale para um escanteio equivocado. É isso mesmo. Conferiu o doutor. Porque é uma chance muito perigosa de um gol. Eu tenho uma vantagem, eu tenho um escanteio a meu favor claríssimo e não pode corrigir. Até agora, não. A melhor coisa é o árbitro. Mas eu acho que ela não foi implementada, essa regra ainda. Eles podem, até o ano que vem, eu acho que ainda... Nessa ocasião, a melhor coisa é sempre o árbitro dar escanteio, mesmo que não foi. Por quê? O VAR vai corrigir e não vai errar nunca. E essa próxima regra de agredir a moda aí? Qual Ixi, essa aí... Chiquito, já vamos pedir a opinião do Everton, se ele gostou das novas regras, se ele tá de acordo. E aí, Tem uma outra, pro Galo sempre é pênalti. Agora acabou a moleza, hein? Muito engraçado, impressionante. Como você é divertido. De Grêmio igual. Como ele é do Galo, não pode falar do Galo. Eu achei... Renata, você é formado em Direito. O que não falta no nosso país são leis. Não faltam. O Código Penal está cheio delas. Mas a aplicabilidade das leis. Estamos perdidos. Quem vai aplicar e quem vai cobrar. Então não adianta, Renata, você colocar um monte de leis, um monte de determinações, um monte de regras... E na prática não aconteceu. O Código Penal tem 1 milhão delas. Mas elas não são aplicadas. Então não adianta ter um monte de coisa e não aplicar. A minha preocupação é, quando isso for para o campo de jogo, os incompetentes da arbitragem, os incompetentes do VAR é que vão ter que executar. Não acredito que vai funcionar, embora torça para que funcione. Na Copa do Mundo, com civilidade, funcionou, todo mundo estava disposto, colaborou, agora vamos ver aqui no Brasil. Aí na prática é outra história. Vamos então com um recadinho na sequência no YouTube. Só não funcionou. Estamos aqui no YouTube. Tem um negócio aí. Os médicos vão parar de trabalhar no futebol. Quem? Os caras vão continuar jogando porque os caras com dor vão continuar jogando. Não tem sentido. Puxando a perna. Não tem sentido depois dessa explicação genial de Francisco. Seja acelere, por favor. Entendeu? É isso aí, não tem sentido. Seja acelere, por favor. Tá. Tem um negócio pra... Você mandou acelerar pra quê? Vai alguma coisa, vem, o que é? Olha lá, o cara falando aí, ó. Acelere. Sei não. Isso aí não vai dar legal, não. É um clássico com grande rivalidade. É um clássico que... mas os caras também querem estragar nosso fim de... Acompanhar esse momento importante e um grande jogo. Então,
respondendo a tua pergunta, eu considero o Clássico Grenal como um dos maiores, se não o maior clássico do Brasil. É enfrentar o adversário, né? Respeitar o adversário, mas sabendo que tem um ingrediente a mais, uma pimenta a mais, que é um clássico, né? Um clássico regional que vai mobilizar as torcidas, vai mobilizar os clubes, né? Nesse momento, é verdade, difícil que ambos atravessem no Campeonato Brasileiro, mas é uma outra competição, é uma outra forma, inclusive, de jogar. São 180 minutos e a gente vai preparado para fazer um grande jogo. Pra começo de conversa, daronco não, hein? Daronco não, já se mexe. E segundo... E agora é a hora da onça, bebê. Não tem onça, não tem bicho nenhum. Agora é o seguinte, é vencer ou vencer, não interessa. Queria primeiro um astral melhor. Não, o astral vai ficar bem melhor se passar do Grêmio na Copa do Brasil, obviamente. Se não passar, é um título. Como diria um amigo meu, moiô. Não, mas assim, sem zoeira, sem zoeira. Quem é o teu maior ídolo no futebol hoje? Sem zoeira. Um dos gaúchos já é semifinalista. Uia. Não, mas quem imaginava isso, pô? Quem imaginava os dois na zona de rebaixamento. Exato, mas é verdade. Estão brigando para não cair. Não, mas é que os gaúchos ninguém dava nada, doutor. É por isso que eu tô falando isso. O Mineiro e também. Outra, hoje o finalista já vai para Libertadores. Então, qualquer gaúcho, um dos dois, terá 2 jogos para estar numa Libertadores ano que vem, o que é impensável no Campeonato Brasileiro. Nossa, quem passa, Chico, Inter ou Grêmio? Não faço a menor ideia. Que mureteiro! Eu sei, Chico. Você sabe quem passa? Não, eu sei quem eu gostaria que passasse. Bom, eu também sei quem eu gostaria. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois. Porque os dois estão lutando contra o rebaixamento. Não seria interessante cair fora da Copa? Mas não dá para cair os dois. Não dá para cair os dois. Como é que você pede para cair os dois? Não dá para cair os dois, né? E mata-mata é outra história. Vocês aqui estão falando que o Bolívar tá melhor que o São Paulo, que a tradição, que a história não entra. Gente, mata-mata é o imprevisível. Você falou que o Inter passa, é isso? Você Eu quero que o Inter passe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Renata. Jogar a segunda lá é pior? Não, porque no Gauchão o Inter perdeu a primeira na casa do Grêmio e depois não conseguiu reverter na sua casa. A pergunta foi para Renata, doutor, mas eu acho que a pressão fica maior para o Grêmio. Porque o Grêmio é eliminado para o principal rival, deixando o Inter ser um semifinalista de Copa do Brasil em casa, o que nunca aconteceu na Arena, tá? Essa Arena que tem pouco tempo, nunca aconteceu do Inter eliminar o Grêmio lá numa competição. O primeiro Grenal na Arena, quem ganhou? Nossa. O Rafael Moura, mas teve um 5-0 lá também. Abel Braga. Então, o primeiro é o primeiro. O primeiro que vale. É o que fica. Deixa eu falar, o Inter vai passar mesmo, né? Quem Dourado? O Chico tá cheio. Eu não sei o que você tá tão preocupado com a Copa do Brasil, tá eliminado. Tô preocupado com o meu amiguinho Cicinho. Não, sério. Hoje é jogo de Sul-Americana, São Paulo em campo, e você nesse desânimo, nessa atitude rasa. O que acontece? Eu vou deixar você conversar mais com o Edu Dracena. Porque é o São Paulo desafinado, né, Renato? São Paulo desafinado. Posso animar o Cicinho? Posso animar? Anime. Você que é experiente em Bolívia. Falando sério, falando sério. O Dorival Júnior, ele é especialista em mata-mata. No Campeonato Brasileiro vai ser isso aí, tá? Como foi no Corinthians, vai ser isso aí. Mas ele é o atual campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Antes dela terminar, ele é o atual campeão. E o São Paulo não tá mais na Copa do Brasil. Então, se tem um jogo que o Dorival pode dar uma mexida, é esse, pô. Pronto. Ele é bom no mata-mata. Ele tá matando a gente de raiva. Não, tá continuando. Não adiantou muito. Então, assim... Não adiantou muito. Olha lá. O que é isso aí? Sobe o som. Vai, Negrão. Mas não sou eu que tô cantando aí, não, viu? Não é, não. Olha quem tá cantando essa música. Olha aí. Olha quem tá cantando. Ele tem mais voz que você. Esse daí é o compositor. É o compositor do Serrerê do São Paulo lá. É o compositor. Esse aí é barítono, não é essa voz? Não tem o Tonico, esse tá na água. Agora, vamos revezar energias para nos concentrarmos nos palpites. Bolívar e São Paulo. Essa é fácil. Capitão Edu Dracena inicia o processo. Renata, Bolívar 2, São Paulo 0. Ulisses Costa. 1-1. Chico Garcia. Bom resultado, mas eu vou de 0-0. Também é bom. Bom resultado. Capelanes. Vou narrar esse jogo na Rádio Bandeirantes. O São Paulo é gigante e vence o jogo. 2-1. Eu deixar, né? Marco Aurélio Cunha acompanha o Capelanes. São Paulo sempre toma gol, então eu vou falar um resultado bom, 2-2. Tem que fazer 2, né? Eu vou de 2-1 para o Bolívar. Tá bom, dá pra resolver aqui. Ronaldão. Serei célere.
Célebre. Direito. Com a cabeça que tá pensando o doutor. Você não falou que ia ser Célebre? Vai, vamos. 3-0. 3 do Patito. Patito. Tica. Vai, Titio. Célebre sou eu. Vai. 1x0 São Paulo. Que confiança, hein? 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Arboleda, fala. Sério. 1x0 Arboleda. De cabeça. Arboleda? Gol do Arboleda. Arboleda. O quê? Manda bala, menino, você tá devendo. A galera pede desculpa. É melhor ficar na Sul-Americana e na Copa Libertadores e a Copa do Brasil só no fim do mês. Deixa quieto, não é? Vamos mudar os ares, o foco. É isso, gente. Cicinho, ânimo, tá vendo? Vocês estão acreditando? Seja Célebre, consciente. Depois voltar ao São Paulo. Olha o ânimo. Tô animado. É isso. O Neto chega com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto. Que terça-feira muito complicada, muito louca. Tchau, beijos.